Diário do Nordeste no Enem. Apoio: Governo do Estado do Ceará, Assembleia Legislativa. Conteúdo: Aridsa, Educação em primeiro lugar. SAS, Sistema Aridsa. Realização: Diário do Nordeste, informação com credibilidade. Olá, caro internauta, eu sou o professor Arthur Filho, sou professor de matemática. Estou aqui para gravar com vocês, para comentar um pouquinho sobre o fascículo de número 7 do projeto Diário do Nordeste no Enem. No fascículo 7, nós vamos conversar sobre as competências de número 5 e competência de número 6 da nossa matriz de referência. A competência de número 5 diz o seguinte: modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas usando representações algébricas. E a competência 6, ela fala de interpretar informações de natureza científica e social obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação. Essas duas competências, elas vão ser trabalhadas exatamente em várias questões do nosso fascículo 7. Eu selecionei algumas aqui para conversar com vocês. A primeira que eu selecionei é a questão proposta de número 6. Essa questão proposta de número 6, ela está classificada na competência de número 5, na habilidade de número 21. O que diz essa habilidade de número 21? Ela é para resolver situação-problema cuja modelagem envolva conhecimentos algébricos. Vamos ver, caro internauta, o que diz essa questão de número 6, né? A questão 6 diz assim: a Torre de Hanoi é um quebra-cabeça constituído por 3 pinos fixados numa base de madeira e um certo número de discos de tamanhos diferentes. Uma torre é uma configuração de discos, como ilustra a figura abaixo. O desafio consiste em transportar uma torre do primeiro pino para qualquer um dos 2 pinos livres, observando a regra. Os discos são transportados um a um, não sendo permitido colocar um disco maior sobre um menor em nenhum dos pinos. Sabe-se que, se N é o número de discos encaixados num pino, o número mínimo de jogadas para se transportar essa torre para outro pino é dado por 2 elevado a n menos 1. Se um jogador faz uma jogada a cada 10 segundos e transporta a torre de um pino a outro em 10 minutos e 30 segundos, utilizando o menor número de jogadas possíveis, podemos afirmar que a quantidade de discos na torre era. O que a gente tem que pensar nessa questão? É um exercício relativamente simples. Tem 2 informações que são importantes. A primeira é que a relação que mostra para a gente o número mínimo de jogadas para ele transportar uma torre de um pino para outro pino é dado por uma relação que ele diz que é 2 elevado a n menos 1. A segunda informação importante é que ele gasta 10 segundos em cada jogada e que para transportar uma torre para o outro ele gastou no tempo de 10 minutos e 30 segundos. Olha como é que a gente pode estabelecer essa relação. 10 segundos, ele faz o quê? Uma jogada. 10 segundos, uma jogada. Em 10 minutos e 30 segundos, ele vai realizar quantas jogadas? X jogadas. Isso aí é uma regra de 3 simples que eu posso estabelecer. O que eu devo fazer? A gente percebe que as unidades são diferentes. Uma está em segundo e a outra está em minutos e segundos. Vamos transformar tudo para segundos. O que são 10 minutos e 30 segundos? Se eu pensar que 1 minuto tem 60 segundos, 10 minutos tem 600 segundos, com mais 30 segundos são 630 segundos. Então olha como é que ficou minha relação. 10 segundos, uma jogada. 630 segundos, quantas jogadas? X. Esse X, se eu fizer meio pelos extremos, a gente vai descobrir que eu preciso fazer 63 jogadas. É o mínimo de jogadas que ele consegue transportar a torre de um pino para o outro. Ora, se eu sei que eu vou ter 63 jogadas e o exercício me diz que o número mínimo de jogadas é dado por 2 elevado a n menos 1, qual é a conclusão?
é que 2 elevado a n menos 1 vale 63, portanto 2 elevado a n é igual a 64. A gente vai dizer que 2 elevado a n é 64, então eu posso dizer que 2 elevado a n é igual a 2 elevado à sexta potência, uma equaçãozinha básica exponencial. Se 2 elevado a n é 2 elevado à sexta, então eu posso concluir que o valor de n é igual a 6. Então o que esse n representa? 6 é a quantidade de discos que estão encaixados num determinado pino. Então, ele fez esse problema que ele propôs para a gente, era um problema que tinha 6 discos. Então, a opção correta seria a letra A. Então, a questão 6 proposta, resposta correta, letra A, ela trata da competência 5 e da habilidade de número 21. Então, a resposta correta foi letra A. A outra questão que eu gostaria de comentar com vocês é a questão proposta de número 9. Essa questão proposta de número 9, ela também traz a competência 5 na sua habilidade 23. Vamos só lembrar aqui o que é a habilidade 23. Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos algébricos. Vamos analisar a questão? Uma fábrica de camisas tem um custo mensal dado por custo igual a 5.000 mais 15x, onde x é o número de camisas produzidas por mês. Cada camisa é vendida por R$ 25. Atualmente, o lucro mensal é de R$ 2.000. Para dobrar esse lucro, a fábrica deverá produzir e vender mensalmente quanto? Nós temos duas situações que nós devemos perceber aqui. A situação inicial tem qual lucro? R$ 2.000. Vamos lembrar lá da matemática financeira o que é lucro? Lucro é o preço de venda menos o preço de custo. Vamos pensar, ele produziu quantas camisas? X. Cada camisa ele vende por quantos reais? R$ 25. Então o preço de venda vai ser formado por 25x. Menos, quanto foi o preço de custo? O preço de custo foi dado. Ele diz que o preço de custo é dado por 5.000 mais 15x. Então eu tenho que fazer 25x menos, abre o parênteses aí e coloca 5.000 mais 15x, que é o preço de custo, igual ao lucro, que é quanto? 2.000. Se eu fizer a conta, vai ficar que 10x é igual a 7.000. Portanto, qual é o valor de x? 700. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Que ele tem que produzir 700 camisas e vender 700 camisas para que ele tenha um lucro de R$ 2.000. Isso é a situação inicial. A situação final, o que ele pede que eu faça? Ele quer que eu faça o quê? Dobre o lucro. Se ele quer para eu dobrar o lucro era de 2.000, vai ter que passar a ser quanto? R$ 4.000. Percebam que a relação vai ser a mesma. Eu tenho que pegar o preço de venda, que é 25x, menos o preço de custo, que é 5.000 mais 15x, e igualar o meu novo lucro. O novo lucro é de quanto? R$ 4.000. Porque ele disse que o novo lucro tem que ser o dobro do inicial. Aí se eu fizer essa conta novamente, desenvolvendo, eu vou perceber que 10x é igual a 9.000, só aplicando, desenvolvendo as contas. Eu vou concluir que 10x vale 9.000, portanto o valor de x seria quanto? 900. O que você percebe? Para eu dobrar o lucro, eu tenho que vender quantas camisas a mais? 200 camisas a mais. E produzir também quantas camisas a mais? 200. Por quê? Porque para a gente ter o lucro de 2.000, eu mostrei inicialmente que a gente precisava produzir e vender 700 camisas. Para ter o lucro de 4.000, que é o dobro, eu preciso vender e produzir 900 camisas. Portanto, qual a resposta que nós podemos marcar como correta? A resposta só pode ser letra C. A fábrica deverá produzir e vender mensalmente 200 unidades a mais do que produz e vende. Então é verdade, ela para ganhar o 2.000 de lucro, ela precisava de quantas unidades? 700. Para ganhar 4.000 de lucro, ela precisa de quantas unidades? 900. Então ela precisa aumentar a sua produção e sua venda em 200 unidades. A resposta correta, portanto, seria letra C. Isso é a questão de número 9.